Entre ruínas antigas e desertos esquecidos, há uma cidade que o tempo tentou apagar, mas que o destino insiste em lembrar. Seu nome ecoa como um sussurro de poder, orgulho e perdição. Babilônia. O coração pulsante de uma civilização que desafiou o próprio Criador. Mas o que poucos sabem é que a Babilônia nunca foi apenas uma cidade. Foi, e ainda é, um símbolo vivo, um enigma espiritual, uma sombra que atravessa os séculos. Entre seus templos e zigurates, erguidos com pedras banhadas pelo sol da Mesopotâmia, algo maior estava sendo construído. Uma torre, não apenas para alcançar os céus, mas para substituir o céu. Um império não só de tijolos e ouro, mas de conhecimento proibido, oculto sob o disfarce da sabedoria humana. Dizem que nas origens da Babilônia havia um homem, chamado Nimrod. O primeiro rei, o primeiro conquistador. O homem que ousou levantar um trono sobre a terra e declarar-se como um deus entre os mortais. Ele foi o arquiteto da Torre de Babel, símbolo da primeira rebelião organizada contra o Criador. E foi ali, nas fundações dessa torre, que algo sombrio nasceu. A torre caiu. As línguas foram confundidas. Mas o espírito de Babilônia não morreu. Ele apenas se escondeu. Nas sombras. Séculos se passaram, e a cidade renasceu. Agora sob Nabucodonosor, o rei dos reis da antiga Mesopotâmia. Um homem que sonhava com estátuas de ouro e impérios eternos. Babilônia tornou-se o centro do mundo conhecido, repleta de jardins suspensos, templos colossais e um culto silencioso aos deuses das estrelas. Mas o poder que fluía em Babilônia não era apenas político, era espiritual. Os sacerdotes do templo de Marduk guardavam textos antigos que falavam da queda dos vigilantes, seres celestiais que ensinaram aos homens segredos do céu e da terra. A alquimia, a astrologia e a magia ritual, todas floresceram sob a proteção da coroa babilônica. O trono de Nabucodonosor era mais do que uma cadeira de ouro. Era um portal de influência. E quem se sentava nele se tornava parte de algo maior, algo invisível. As sombras da Babilônia não eram apenas metáforas, eram entidades, inteligências espirituais que moviam impérios, dominavam reis e sussurravam aos poderosos. E o mais inquietante, elas continuam a sussurrar até hoje. Quando a Bíblia fala da Grande Babilônia, a mãe das abominações, não fala apenas de um lugar, fala de um sistema. Um espírito que atravessa eras, mudando de rosto, mas mantendo o mesmo coração. A exaltação do homem acima de Deus. A Babilônia antiga se ergueu entre o Eufrates e o Tigre. Mas a nova Babilônia ergue-se entre os arranha-céus, as telas e os algoritmos. Ela não usa mais coroas de ouro, mas logotipos e bandeiras. Seu templo não é de pedra, mas de dados, consumo e poder. E seu culto é silencioso, o culto do eu. No entanto, para entender o mistério escondido nas sombras da Babilônia, é preciso voltar ao seu princípio espiritual. Segundo textos apócrifos e antigos registros sumérios, havia portais erguidos em honra aos deuses. Esses portais, acreditava-se, conectavam o mundo humano ao domínio dos seres celestiais. Muitos acreditam que a Torre de Babel foi uma tentativa de abrir novamente um desses portais, um ato de rebelião contra a ordem divina. E quando o homem toca o que não compreende, o equilíbrio se quebra. Babilônia tornou-se o símbolo máximo dessa ruptura. Uma civilização que buscava dominar o divino através do conhecimento, em vez de se submeter à sabedoria de Deus. Ela foi o berço da astrologia, do misticismo e das religiões que substituíram o Criador pela criação. Mas algo profundo se esconde nesse mito. Pois mesmo em sua queda, Babilônia deixou marcas no tempo. A sua arquitetura influenciou impérios. Sua linguagem moldou reinos. Seu sistema espiritual infiltrou-se nas nações. Os profetas viram. Isaías, Jeremias e Daniel anunciaram sua ruína, mas também advertiram: Babilônia cairá, mas antes reinará sobre as nações. E é exatamente isso que parece acontecer hoje. Vivemos cercados por um império invisível, um império de ideias, símbolos e desejos. A nova Babilônia é global, disfarçada de progresso, cultura e liberdade. Ela não precisa de muralhas, pois habita nas mentes.
Não precisa de exércitos, pois conquista através da sedução. E seu maior truque é fazer o mundo acreditar que ela não existe. Se observarmos atentamente, veremos seus sinais em todos os lugares. A antiga Babilônia adorava os astros. Hoje, a humanidade adora a tecnologia. Antes, os templos eram erguidos em honra aos deuses. Hoje, ergue-se impérios em nome do poder, do dinheiro e do prazer. E como antigamente, o homem continua a dizer: subirei aos céus e serei como o Altíssimo. Mas o céu não esqueceu. Profecias antigas falam de um tempo em que a Grande Babilônia voltaria à tona. Não como cidade, mas como influência global. Um sistema político, econômico e espiritual que uniria as nações sob uma mesma voz. E quando isso acontecer, os portais se abrirão novamente. O Apocalipse descreve a queda dessa nova Babilônia como um evento cósmico. Caiu a Grande Babilônia e se tornou morada de demônios e guarida de todo espírito imundo. Essa não é apenas uma metáfora, é um aviso. O que começou com Nimrod pode terminar em nossa geração, porque o mesmo espírito que ergueu a Torre de Babel é o que hoje move as estruturas de poder invisíveis do mundo. O desejo de controlar, dominar e ser como Deus. E enquanto os homens acreditam estar construindo progresso, talvez estejam, na verdade, reconstruindo o antigo altar da Babilônia. Pedra por pedra, byte por byte. Há quem diga que as sombras da Babilônia habitam os lugares mais improváveis, nas decisões das grandes potências, nos símbolos de instituições antigas, nas vozes que moldam a cultura global. Tudo conectado por um mesmo código. Um eco antigo que começou nas margens do Eufrates. Mas há algo que o tempo não conseguiu apagar: a promessa de sua queda. O profeta Daniel, prisioneiro em Babilônia, decifrou o sonho do rei. Uma estátua com cabeça de ouro, peito de prata, ventre de bronze, pernas de ferro e pés de barro. O ouro representava a Babilônia. E no final, uma pedra cortada sem mãos humanas destruiu toda a estátua. Essa pedra é o símbolo do reino de Deus, que virá para esmagar os impérios humanos e revelar o verdadeiro trono. E assim, o ciclo se repete. A Babilônia se ergue, domina e cai, sempre. Mas enquanto isso, suas sombras continuam a se mover, invisíveis, mas reais. Talvez o maior segredo da Babilônia seja este: ela nunca foi apenas uma cidade antiga. Foi, e ainda é, o espelho da alma humana, o reflexo do orgulho, da ambição e do desejo de ser igual a Deus. Por isso, enquanto houver homens que busquem glória sem obediência, o espírito da Babilônia continuará vivo. Mas o fim se aproxima, e as antigas profecias voltam a ecoar. Quando o último império cair, e as sombras forem dissipadas pela luz, o nome Babilônia será finalmente esquecido. E então, um novo nome será escrito nos céus, o da Nova Jerusalém, a cidade da verdade, onde nenhuma sombra poderá permanecer. No coração das profecias está o segredo do fim dos tempos. Revelações que mudarão para sempre a história da humanidade. Este é o portal das profecias. Entre e descubra o que está por vir.